O que significa um investimento de libido objetal com base narcísica? Ou traduzindo, o que significa investir libido em objetos sob uma base narcísica? Bom, antes de eu explicar o que significa isso, vale a pena a gente recuperar brevemente o conceito de narcisismo. Em psicanálise, desde Freud, o conceito de narcisismo, além de ser fundamental, tem várias acepções interconectadas, mas tem várias acepções. Então vamos começar relembrando o que o Freud nos diz nos três ensaios sobre sexualidade, um texto que eu cito muito aqui no canal, porque é um texto de extrema relevância e eu recomendo quem ainda não leu esse texto e se interessa por psicanálise, que leia esse texto. Nesse texto, Freud vai nos configurar ali o narcisismo como uma etapa entre o autoerotismo e as relações de objeto. Acompanhe comigo. A gente sabe lá do período mais primitivo da criança, logo após o nascimento dela, nas primeiras semanas de vida, onde ela tem uma figura de cuidado completamente devotada a ela, aquela que a gente chama a pessoa que faz a função materna, esse papel simbólico desempenhado por essa figura de primeiros cuidados. A gente sabe que essa criança ali naquele momento, ela tem uma sensação de onipotência, já tratamos disso em outros vídeos aqui do canal. E nessa sensação de onipotência, à medida que o bebê vai se frustrando, principalmente quando a partir de uma conjunção entre o amadurecimento do bebê e a necessidade dessa pessoa que faz a função materna voltar para as demandas da sua vida, esse bebê vai sofrendo certos atrasos no atendimento da sua necessidade e vai se frustrando. Num primeiro momento, se a gente pensar em linguagem adulta, é claro, é como se esse bebê ali tivesse algo do tipo: pô, peraí, eu não ia fazer isso comigo, causar essas frustrações que eu estou sentindo, esses desprazeres que experimento. Epa, então deve ter alguma coisa para além de mim. E, caramba, eu não existo separado do resto do mundo. Existe um eu e existe um outro. Caramba! E nessa experiência de frustração, então, como diz o Freud, o bebê vai tendo seus primeiros testes de realidade. Só que é difícil abrir mão da onipotência, dessa fantasia de onipotência que a criança tem. Então, no primeiro movimento, quando começa a ter ali um ego minimamente formado, quando a criança começa a entender que ela é uma unidade, o primeiro movimento é tentar recusar esse mundo, é tentar resolver tudo que ela precisa por ela mesma, tentar alucinar o seio, né? Tentar não, ela vai alucinar o seio e vai tentar se satisfazer a partir dessa alucinação, só que a alucinação do seio pode recuperar uma série de prazeres erógenos que a criança tem no ato da amamentação, mas não vai conseguir alimentar essa criança. Então, nesse momento, ela começa a dizer: caramba, não vai ter jeito. Mas repara que ela tem um primeiro momento entre o autoerotismo, a tentativa de satisfazer a si mesma, recusando o mundo. Quando ela é minimamente uma unidade, nessa recusa, ela está tentando não investir libido nos objetos do mundo, mas investir no próprio eu, no próprio ego. E a isso a gente chama de narcisismo primário. Esse primeiro movimento da criança, do bebê, da criança ainda numa infância muito primitiva, de tentar fazer o investimento libidinal em si mesma para não fazer do mundo como se ela própria pudesse resolver as suas necessidades, os seus anseios. Bom, até aí tudo bem. Só que o que acontece é que essa criança vai, daqui a pouco, ter que passar para as relações de objeto. Só que também, olha só, ela estava lá no autoerotismo, veio para o narcisismo primário, esse momento fundante do psiquismo, onde a criança tenta recusar o mundo que ela começa a experimentar que existe. Isso é fundamental na base da construção psicótica, mas isso é assunto para um outro vídeo. E, num dado momento, ela percebe que ela vai ter que se relacionar com os objetos do mundo. Só que essa transição não é imediata. Por isso que a gente vê as crianças ali com 1, 2 anos ainda extremamente
tentando exercer a sua onipotência. As crianças, você diz que elas não podem fazer uma coisa, elas choram, elas gritam, elas brigam, porque elas têm dificuldade de aceitar que aquilo que elas querem não será realizado, não acontecerá, pelo menos da forma que ela quer, pelo menos não no momento que ela deseja, que ela supõe que poderia ser. Então você vê que tem aí uma passagem difícil entre essa fantasia de onipotência e a aceitação de que existe um mundo e que a gente não pode realizar tudo que a gente almeja. Tá, mas isso significa então que essa criança, quando vai fazer essas relações de objeto, ela não faz inicialmente de bom grado. Os investimentos libidinais que ela vai fazer no objeto não são investimentos libidinais objetais, no sentido que o adulto, em boa parte, consegue fazer. Claro que tem as exceções, mas imaginamos que lá na vida adulta a gente realmente consegue fazer investimentos libidinais no objeto, ou seja, manter uma relação com aquele objeto que vai para além apenas do meu mero interesse em ter certas satisfações. É claro que toda relação, idealmente, pressupõe um nível de satisfação para aquela dupla. Mas eu sou capaz, na vida adulta, de fazer coisas pelo outro, mesmo que aquilo às vezes me prejudique, mesmo que aquilo às vezes me traga um certo desprazer, mas porque o outro, numa certa medida, já me interessa, para além de mim mesmo. Já as crianças muito pequenas, imagine aí, crianças que você conhece com 3, 4 anos. Essas crianças, elas se relacionam com os adultos esperando algo de volta. Vou dar um exemplo simples. Quando uma criança de 3, 4 anos diz para um adulto, pai, a mãe, avô, avó, eu te amo, isso não tem o mesmo significado que tem para um adulto, esse sentimento extremamente complexo que é o amor. O significado ali é mais ou menos, guardando as devidas proporções da simplificação didática que eu vou fazer, mas em termos didáticos é algo como se fosse assim: mamãe, papai, te amo. Porque quando a criança diz isso, vem algo de volta que é agradável. Ou é um abraço, um carinho, um afago que ela gosta, ela ganha alguma coisa que ela gosta. Ela tem um retorno imediato para aquele investimento que ela fez. Ela fez um investimento, olha, estou dando algo que você quer, mas porque na experiência da criança, imediatamente ela recebe algo que interessa a ela. Isso é o protótipo do que a gente poderia dizer, poderia chamar de um investimento de libido objetal de base narcísica. Eu visto o libido no objeto, mas já querendo ter isso de volta. Na clínica, eu posso pegar aqui um exemplo importante da clínica: pacientes borderlines, eles têm muitas vezes, em alguns momentos, eles têm essa apresentação. Por exemplo, esses pacientes, eles costumam contar para você que eles têm ali, encontraram uma pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa fantástica, se torna o melhor amigo, a melhor amiga. É uma situação assim de um encontro cósmico, às vezes, na narrativa que essa pessoa te conta. E aí passam-se algumas semanas, alguns meses, às vezes mais tempo, e aquele outro começa a não corresponder à exata expectativa do que aquele paciente borderline esperava, que é que o outro faça o que ele entende que precisa. Ele faz um grande investimento naquele outro, é capaz de fazer grandes sacrifícios pelo outro, mas ele espera que o outro se comporte de uma determinada maneira. Quando o outro assim não se comporta, o paciente border fica extremamente irritado, aborrecido, chega na análise falando super mal daquele outro ou daquela outra. Por quê? Porque o investimento libidinal que ele está fazendo pressupõe um retorno quase que imediato e de uma forma esperada. Ele não consegue ali, em geral, a partir do empobrecimento de ferramentas subjetivas que ele tem, se readequar às situações à medida que ela muda. Enfim, então, num resumo dessa primeira parte do nosso vídeo, o investimento de libido objetal com base narcísica pressupõe esse investimento que tem um retorno ali, vamos chamar assim, praticamente imediato, e que é sob as condições do sujeito que está fazendo aquele investimento no objeto. A possibilidade de negociação em geral é baixa ou nenhuma.
Bom, a gente até que então especificou o narcisismo nesse lugar de ser uma fase do desenvolvimento dos estádios libidinais, do desenvolvimento infantil, entre o autoerotismo e as relações de objeto. Mas tem uma coisa importante de mencionar, que é a dimensão econômica do narcisismo. E essa talvez seja uma das mais fáceis de entender, porque narcisismo em psicanálise, no viés econômico, significa investimento de libido no eu. Toda vez que eu faço um investimento de libido no eu estou num processo de narcisismo. Isso significa que quando eu tiro o libido do objeto e coloco no eu, isso é narcisismo. É por isso que a psicose é chamada uma afecção narcísica. Por quê? Porque na psicose o sujeito, ele ali na alucinação, se separa do mundo, recusa o mundo, e os investimentos libidinais que ele faria nos objetos, ele faz no eu, e com isso lá tem uma parte que vai favorecer as alucinações. Bom, então, o narcisismo, como essa fase do desenvolvimento infantil, desenvolvimento dos estádios libidinais entre o autoerotismo e as relações de objeto, e o narcisismo, no viés econômico, como definido como sendo o investimento de libido feito no eu. Maravilha. Nesse segundo viés, o viés econômico, tem uma coisa importante para a gente falar, que são rapidamente, tem vídeos aqui no canal falando já sobre isso, a gente fala rapidamente sobre luto e melancolia, que é o seguinte, olha só, imagine você que alguém perdeu um objeto que era muito caro, né? Um objeto, uma pessoa que morreu e que o sujeito amava muito. Quando há essa perda de uma pessoa muito amada, essa pessoa é portadora de muito investimento libidinal do sujeito que amava essa pessoa que morreu. Porque lembre-se que fazer investimento libidinal em última instância, fazer investimento libidinal em objeto em última instância, promover um tipo de relação com aquele objeto. E se eu amo muito alguém, tem uma alta carga de libido investido nessa pessoa, nesse objeto que se foi. Eu perdi, por exemplo, para a morte, mas podia ser um término de relacionamento amoroso, podia ser a perda de um emprego que se gostava muito, podia ser a perda de um ideal. Por isso que a gente fala objeto, e não necessariamente é uma pessoa. Então, tinha ali uma alta carga de libido investida. E aí, é difícil tirar essa libido que está ali depositada para colocar em outros objetos no mundo. Regressivamente, porque né, as ações do inconsciente elas são sempre no sentido regressivo. Regressivamente, a gente tem lá aquele registro do narcisismo primário, quando a gente ele começou a ter frustrações e começou a querer recusar o mundo e colocou a libido investida na gente. Isso é um aprendizado libidinal que fica. Então, quando se perde esse objeto, um dos trabalhos do luto, um trabalho saudável, é paulatinamente, é aos poucos, e retirando o libido desse objeto que se perdeu para investir de novo no eu. Só que, curiosamente, muitas vezes, isso é muito comum, quando você perde alguém que você amava muito, muitas vezes você ganha algumas características daquela pessoa que você perdeu. Alguns maneirismos, algumas formas de agir, algumas formas de se comportar, às vezes caricatas que o outro tinha. Você meio que se identifica com esse outro que se perdeu. É como se o eu, né, o ego, dissesse para o id, para o inconsciente, olha, id, veja como eu me pareço com esse objeto que se perdeu. Você pode me amar. Em vez de fazer investimentos originais naquilo que perdemos, faça em mim mesmo, né? Na gente mesmo, no eu, no ego, e junto a gente se resolve. Essa é a tentativa. Para deixar o outro ir embora, existe um movimento narcísico no sentido de tirar a libido daquele objeto e reinvestir no eu. Tá? Mas se você repara aqui, quando você faz isso, esse eu está se tornando um objeto de amor para o inconsciente, nessa tentativa de deixar o outro objeto realmente ir embora para o psiquismo. E à medida que esse processo vai se desenrolando, você vai tirando paulatinamente o libido daquele objeto que se perdeu,
para que depois, aos poucos, você possa colocar de novo em outros objetos do mundo. É por isso que as pessoas enlutadas, em geral, parecem ter perdido um pouco da graça da vida, gostam de se recolher, não têm muitos interesses imediatos nas coisas cotidianas que antes ela tinha, porque ela está com dificuldade natural daquele sofrimento de uma alta ligação de investimento libidinal com o objeto que se perdeu, e investimento esse que agora, na prática real, objetiva, não pode mais ser efetuado. Esse investimento não pode mais ser efetuado. Tá bom. E aí, nesse viés, né, dessa compreensão do luto, o Freud nos traz a compreensão de uma outra afecção, que é a afecção melancólica, que também é uma afecção narcísica. Vamos entender por quê. Porque na afecção melancólica, o sujeito tem algumas características muito parecidas com o sujeito enlutado. Ele parece muitas vezes não ter interesse nas coisas da vida, ele muitas vezes se recolhe, não quer um contato com os outros, quer ficar em casa, trancado. Essa pessoa, né, dentro dessa afecção melancólica, dessa apresentação melancólica, tem uma coisa, para além dessas características muito parecidas com o luto, né, de recolhimento, desinteresse pelas coisas da vida, o Freud vai reparar que o melancólico tem uma característica que o enlutado não tem, que é uma coisa assim de desfazer de si mesmo, de se colocar num lugar muito ruim, mas como se isso tivesse ali um certo orgulho. É assim que o Freud vai dizer. É como se ali o sujeito não se envergonhasse daquele sofrimento. A primeira vez que eu li isso nos textos freudianos, né, lá em Luto e Melancolia, esse texto de 1914, importantíssimo para quem estuda psicanálise, eu tive uma certa dificuldade de entender o que era isso que ele narrava na melancolia até eu começar a clinicar. E aí, na clínica você vê isso claramente, porque os pacientes melancólicos, eles vão te contar do sofrimento deles como se aquele sofrimento fosse o maior sofrimento do mundo, como se não houvesse sofrimento maior do que o deles. Porque é um alto investimento narcísico se você parar para pensar. Porque ele está pegando todo o investimento libidinal que ele poderia fazer no outro, perceber o sofrimento do outro, perceber que existem sofrimentos que se equiparam com o dele, ou que são piores do que o dele, ou pelo menos parar para analisar isso. Na narrativa do melancólico, você começa a perceber que ele vai entendendo ali de alguma forma que o sofrimento dele é o sofrimento. É isso que o Freud diz ali, num certo sentido, de exibir aquele sofrimento com certo orgulho. É um sofrimento que coloca ele num lugar diferenciado. Ele sofre mais do que qualquer pessoa. Ele não vai te dizer isso exatamente dessa forma. Ele não vai chegar dizendo que o sofrimento dele é maior que o de todo mundo, mas você vai ver na narrativa dele que, assim, ele está o tempo todo te mostrando que ele sofre demais. É muito comum a pessoa que está nesse estado melancólico, nessa aflição melancólica, se desinteressar pelos problemas dos outros completamente. O que importa é o problema do melancólico, o investimento narcísico. Por quê? Porque o outro fica ali borrado, apagado. Quando ele está naquele sofrimento, o sofrimento do outro, a empatia, em geral, é muito baixa. Então, ele vai contando ali para o analista, por exemplo, aquele sofrimento, ou para as pessoas próximas, com um certo orgulho de estar sofrendo, né? O que torna ele ali essa pessoa que sofre mais do que qualquer um. É um investimento aí de base narcísica também. Mas o que tem de importante aqui é que, na melancolia, o Freud vai dizer que o objeto que se perde é um objeto que tem ali uma função inconsciente. No caso da melancolia, aquele objeto que se perdeu em algum momento cumpriu um papel inconsciente para aquele melancólico, um papel que o melancólico imaginava que ia ser feito por aquela pessoa, que aquela pessoa não fez e foi embora sem desempenhar aquele papel. E aí fica esse ressentimento daquele objeto que se perdeu. Mas como na perda de um objeto tem esse movimento da gente retirar líbido do objeto, investir no nosso eu e fazer uma introjeção de parte daquele objeto para favorecer a perda, nesse lugar de o eu dizer para o id, olha id, veja como eu me pareço com aquele objeto que se perdeu. Você pode me amar no lugar dele. O id topa, fala beleza,
Só que eu também estou com ódio daquele objeto que foi embora porque ele nos fez mal, porque ele não cumpriu o papel que ele deveria ter desempenhado. E é por isso que o melancólico tem esse sofrimento sobre si mesmo, como se fosse o pior sofrimento de todos, porque quando ele entra nesse lugar, ele também está atacando o próprio eu, o próprio ego, que representa esse objeto que se perdeu. Tá bom. E aí a gente entende um pouco melhor por que que o melancólico tem essa representação. Mas, finalmente, depois desse conjunto de apresentações que eu fui fazendo, para falar um pouco do narcisismo, muito mais nós teríamos para falar. Poderíamos falar da psicose, poderíamos falar muito mais dos pacientes bordas, poderíamos falar das perversões. Mas, os meus objetivos aqui hoje, já falamos o suficiente sobre narcisismo e algumas modalidades de apresentação, e aí eu retorno a essa história do que é fazer um investimento libidinal de base narcísica. Como fui explicando, justamente você fazer investimento nos objetos esperando algo de volta de uma determinada forma. Uma outra apresentação comum que a gente pode falar, e aí retomando o exemplo de pacientes bordes, é um paciente border, em geral, quando ele está sofrendo, o entorno também fica borrado. O que eu quero dizer com isso? O sofrimento do outro não se torna perceptível, porque quando o border está sofrendo, ele vai retirar a libido do mundo, vai colocar no eu para viver aquele sofrimento, e o sofrimento do outro não se torna claro para o border. Uma atitude ali que poderíamos chamar de egoísta, nesse sentido de voltar-se para o próprio ego, não perceber o outro e reduzir muito a capacidade empática. É muito curioso que, às vezes, quando um border está te contando alguma coisa assim, de um sofrimento muito grande que ele está passando frente a um outro que fez muito mal para ele, que ele imagina que a situação foi organizada de uma determinada forma, você vai fazendo perguntas para ele, quando ele vai se tocando. Isso não acontece sempre. Uma sessão ou outra, principalmente quando aquele border já está bem transferido com você, e você começa a fazer perguntas sobre a situação, e aí ele próprio vai se tocando. É, talvez o que o outro fez não é o que eu estou imaginando, porque tem essa outra possibilidade. Caramba, talvez ele tenha ficado chateado com isso, com aquilo. E aí você vai vendo que quando esse paciente border vai fazendo essa ligação de novo com o objeto, o próprio sofrimento dele alivia, porque tira investimento libidinal do eu e volta a colocar naquele objeto. E aí, nessa reconstrução, poderíamos chamar de empática, de perceber um pouco mais o que pode estar se passando com o outro, ou abrir um leque de possibilidades do que se passa com o outro, para além daquilo que se supõe, você vê o paciente border acalmando, aliviando, porque aquele investimento libidinal no sofrimento, nas fantasias de que o outro quer destruí-lo, que o outro não vai fazer o que ele quer, que o outro, que deveria ter uma função também ali para ele, não desempenha aquela função. Aí você vê o paciente border se acalmando, se aliviando. Claro, não dura muito tempo em geral, a não ser com muitos e muitos anos de tratamento, década ou mais de tratamento, para esse tipo de situação ter um pouco mais de estabilidade na vida do border, ele pegar um pouco de um empréstimo subjetivo, das ferramentas subjetivas do próprio analista, e por aí vai. Para a gente chegar na finalização desse vídeo, então deixa eu recuperar um resumo do que a gente fez até aqui. A gente viu lá as questões de narcisismo, como sendo essa fase entre o autoerotismo e as relações de objeto. A gente viu o narcisismo no seu viés econômico, esse retorno da libido sobre o próprio eu, ou seja, quando faço investimentos de libido no eu, isso é narcisismo. A gente viu que os investimentos libidinais, ou melhor, os investimentos de libido objetal de base narcísica são aqueles que são feitos sobre o objeto, mas já querendo algo de volta ou uma expectativa de um retorno de uma determinada forma, com baixa capacidade de se ajustar com o que vem de lá. Eu faço investimento, porque, né, recuperando na vida adulta, uma vida adulta mais funcional, você vai investindo nas relações no mundo e nem sempre aquelas relações retornam como você esperava. Mas aí você se ajusta diante dos acontecimentos, negocia, mostra que ficou chateado, releva.
você vai negociando ali com os objetos do mundo. Quando esse investimento de libido objetal é feito numa base narcísica, quando o outro não retorna da forma esperada, não, Deus nos abençoe. Então, a gente foi vendo isso até aqui. Quem quer saber um pouco mais sobre apresentações narcísicas na clínica, tem um texto excelente da Jean Rivière, chamado Arruinados pelo Êxito. Esse texto ali, se eu tivesse que dar um resumão dele, esse texto vai falar de duas coisas fundamentais para a psicanálise. Primeiro, a Jean Rivière vai deixar claro ali que ela quer, a partir das afecções narcísicas, aprender o que as afecções narcísicas podem falar sobre o psiquismo de maneira em geral, até para a gente entender melhor outras afecções, e tem muito que se aprender com as afecções narcísicas. A Jean Rivière, nesse sentido, está certíssima na expressão que ela faz nesse texto. E a outra coisa que ela vai analisar ali é a reação terapêutica negativa, que é justamente quando a análise, que o usual é a análise andar, o paciente até sofrer na análise, mas em algum momento aquele sofrimento da análise, as coisas que ele vai entendendo, que ele vai elaborando, costumam melhorar a vida, melhorar as relações dele no mundo. Mas na reação terapêutica negativa é quando aquela pessoa, aquele paciente, a análise parece evoluir, mas a vida começa a degringolar toda de novo. Isso é muito comum em pacientes de afecções narcísicas, como, por exemplo, pacientes bordes, você vê muito isso. Chega um momento que a análise está indo, está desenvolvendo, está desenrolando, e aí aquele paciente está 50 mil passos para trás, volta a situações muito semelhantes ao início da análise dele, mas isso merece um vídeo só sobre a reação terapêutica negativa. Vou me limitar aqui a dizer que essa é uma apresentação comum no tratamento de pacientes que têm algum tipo de afecção narcísica, bem como pacientes melancólicos, pacientes borders, entre outros. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no nosso canal, passa lá no nosso Instagram, onde a gente tem muito mais conteúdo sobre psicanálise também, e manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem dificuldade de negociar os retornos que não são aqueles que ele espera.